As relações entre pais e filhos têm se modificado nas últimas décadas e podem ser afetadas quando o casal se separa. Em alguns casos, a justiça é acionada para resolver os processos em que se discute o abandono afetivo, tema do fórum de hoje. Para discutir o assunto, nós recebemos Ana Lousada, juíza da Primeira Vara de Família de Sobradinho, e Maria da Penha Oliveira, psicóloga. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem sobre uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça em que o pai terá que indenizar a filha por abandono afetivo. Quem não fica sensibilizado em ver pequenas vidas abandonadas em abrigos ou vivendo longe da família, crianças para quem o destino reservou a ausência de afeto e carinho daqueles que deveriam ser os maiores protetores delas, pais e mães. Mas o abandono afetivo de ontem pode se tornar o caso jurídico de hoje. Foi o que aconteceu com uma menina que cresceu e recorreu à justiça para reparar a dor de ter sido abandonada. Depois de conseguir na justiça o reconhecimento de paternidade, a mulher pediu uma indenização por danos morais e materiais ao pai, porque ele não tinha participado da infância dela. No Tribunal de Justiça da capital paulista, o entendimento foi de que realmente ela tinha direito a ser indenizada. E o valor foi fixado inicialmente em R$ 415 mil. Mas o pai recorreu. Ao rever o caso, o Superior Tribunal de Justiça ouviu a justificativa dele, em que alegou que não abandonou a filha e que a decisão é diferente de outras já julgadas em ações parecidas. A ministra relatora, Nancy Andrighi, confirmou a condenação, mas reduziu de 415 mil para R$ 200 mil o valor da indenização. Bom, eu gostaria de começar com a doutora Maria da Penha. A senhora pode explicar um pouquinho o que seria esse afeto? Como se definia afeto? Então, afeto eu entendo como uma construção, né? Afeto, ele não nasce, de repente, ele não nasce por decreto nem por lei. Afeto é uma relação em construção, né? As pessoas se conhecem, as pessoas vão se ganhando uma certa intimidade e vai crescendo o afeto, né? Ela vai se estendendo para as outras relações dessas duas pessoas. Doutora Ana, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que exatamente o tribunal está reconhecendo? Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, nessa última decisão proferida da relatoria da ministra Nancy Andrighi, ele está reconhecendo que, efetivamente, os pais, eles têm o dever de cuidado para com os filhos. Ou seja, ainda que aquele pai ou que aquela mãe não desenvolva esse afeto, como a doutora colocou que o afeto é uma construção, ainda que ele não consiga desenvolver o amor pelo filho, pela filha, na verdade ele, a partir do momento em que ele tomou a decisão de procriar essa criança ou de adotar essa criança, já gera nele a consequência do dever de cuidado. Então, aquele pai ou aquela mãe que tiveram a vontade de ter aquele filho, de escolher aquela criança para adotar, já nasceu para eles esse dever de cuidado. Então, se aquele pai ou se aquela mãe se furtam de exercer esse direito e ficar comprovado que esse direito efetivamente causou dano e há uma relação de nexo causal entre o dano e essa negligência dos pais, há sim a responsabilidade civil pelo dano provocado. Aquele pai que apenas paga a pensão, ele não está cuidando. Não, ele está provendo, né? Ele é um provedor. O cuidado, ele independe do afeto, ele é responsabilidade, né? É nossa responsabilidade, enquanto adultos, dar a atenção necessária às crianças, seja homens, mulheres, pais, mães. A gente precisa cuidar. É claro que o cuidado, quando ele vem com afeto, é claro que a gente dá uma continência maior a essa criança, esse adolescente que a gente está cuidando. O cuidado, quando ele é desprovido do afeto, ele tem um significado, sim, ele é importante, mas ele deixa de fazer... A criança introjeta muito menos esse cuidado, mas é necessário. Então, o que se discute sobre, o que eu vejo sobre essa questão de obrigar um pai a cuidar de um filho, eu penso que faz parte, sim, a gente
não sei se obrigar, eu não posso obrigar, acho que a ministra que deu o voto falou de... Amar a faculdade de cuidar da dever. Isso, então ela fala uma coisa super importante. De fato, eu não posso obrigar ninguém a amar, né? Mas eu posso, obrigando a cuidar, quem sabe, no cuidado, eu adquira o afeto. Então, é nisso que eu acho que é importante que se está discutindo. Eu não acho ruim que se discuta que o pai tem que fazer a sua função, que o pai tem que ir lá fazer, cuidar mais, né, estar mais próximo da sua vida escolar da criança, a vida escolar da criança, e de outras questões do momento. Por quê? Porque isso pode ser construído. Agora, eu não acho que isso seja só uma relação de 2. É uma relação de 3. Então, a mãe, a cuidadora, ela precisa se autorizar, ela precisa autorizar a entrada desse também. Né? Não basta só querer, não, eu agora quero participar da vida escolar do meu filho. A pessoa que tem a guarda da criança, ela precisa aceitar isso, ela precisa confiar, ela precisa acreditar que isso é importante para o seu filho. Né? Porque às vezes tem essa relação confusa, né, dois que se separam, e se talvez a doutora na vara de família encontre muito esses casos, onde eles se separam e a criança se torna um estorvo, né, ou uma moeda de troca. Né? Então, isso é complicado. A alienação parental vai ser um tema que também vai se misturar um pouquinho com esse abandono afetivo. Né? Pode ser uma alegação do pai ou da mãe que não está tendo o cuidado devido, pode facilmente alegar que a outra parte não lhe permitia essa aproximação, não é, doutora? Em verdade, se ficar comprovado efetivamente que houve essa alienação parental, um caso assim, bem específico, que uma mãe venha impedir efetivamente que um pai tenha contato com esse filho, que o pai se aproxime, que o pai efetivamente fique alijado de qualquer contato com o filho, se ficar comprovado isso, por óbvio que o ilícito não vai estar comprovado, porque houve um impedimento muito maior para que ele efetivamente exercesse a função paterna, como a doutora colocou. Então, se ficar comprovado nos autos que houve essa alienação, que ele foi o pai alienado pela genitora, não terá essa responsabilidade em despender um valor para reparar esse dano. Porque, na verdade, ele não contribuiu com culpa, ele não agiu, ele foi simplesmente retirado do cenário de pai. Há quem questione se abandono afetivo é um ilícito indenizável. Inclusive foi o questionamento do caso, né, do pai ao se defender, nesse caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Como a senhora vê isso? Que, na verdade, quando se coloca abandono afetivo, se quer transportar para uma seara subjetiva em que não se pode quantificar o amor, a mágoa, a solidão. Isso não foi isso que o julgado esclareceu. O julgado disse que, na verdade, o que está se analisando são os aspectos objetivos, que aquele que é o genitor, aquele que adotou aquela criança, ele tem o dever, sim, ele possui o dever de cuidado. E esse dever de cuidado, ele é objetivo, ele é factível. Mas o tamanho da indenização vai levar em consideração as possibilidades do pai e o tamanho, digamos, do estrago que ele fez. E aí, como se mensurar esse tipo de problema que foi causado ao filho que se sentiu abandonado afetivamente pelo pai? Na verdade, tem que haver nos autos uma comprovação, tem que haver laudos específicos que digam efetivamente, olha, esse filho, ele sofreu dano, o dano dele foi tanto, ele teve problemas na formação da personalidade dele, tendo em vista a ausência paterna ou materna, dependendo de quem não tenha contribuído, enfim. A partir daí, o juízo vai poder fazer a quantificação, tendo em vista a necessidade da pessoa do dano sofrido, e também tem que se ater à possibilidade financeira daquele Sim. que teria abandonado. Porque senão, se o valor for muito irrisório, não vai servir para nada. Não é capaz de piorar para as partes. E se for um valor que o pai não consiga pagar, também não vai surtir efeito nenhum. Então, por isso que essa ponderação, ela é imprescindível e absolutamente necessária que se faça. Na necessidade, ou seja, a extensão desse dano, a necessidade que a pessoa possui desse ressarcimento e também da possibilidade financeira daquele que vai ser obrigado
a ressarci-lo. Bom, nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a conversar sobre abandono afetivo. Não saia daí. Estamos de volta ao Fórum, que hoje discute o abandono afetivo. Participam do programa Ana Lousada, juíza da primeira vara de família de Sobradinho, em Brasília, e Maria da Penha Oliveira, psicóloga. Existe alguma maneira, doutora Ana, de se fazer essa reparação através do judiciário sem envolvimento financeiro? Veja, fazer essa reparação sem envolvimento financeiro, nessa etapa que ela já está da vida, ela já é uma senhora, já é uma moça adulta, acho um pouco complicado. Eu acho que ela vai precisar de muitos e muitos anos de terapia para conseguir afastar essa mágoa que me parece que acompanha ela no decorrer de sua vida. Que tipo de problema pode trazer a uma criança que cresce sem esse acompanhamento próximo do pai? Bom, se ela não tem outra figura, né, que exerça essa função... Que pode inclusive ser a mãe? Que pode ser inclusive ser a mãe. É uma criança que cresce com dificuldade de limites, limite interno, limite externo, porque o pai, não o pai, né, no sentido... mas a função paterna é uma função que marca a criança, que marca o limite. Essa função que apresenta a criança para o social, que dita as regras, que dita as leis, né? Eu não estou falando de leis, falando da lei da família, lei da criança, as leis que acompanham o ser humano há séculos. Então, assim, sem a figura paterna, sem essa função paterna, a criança realmente desenvolve algumas coisas de falta de limite, vem mais agressividade, a dificuldade de aprendizagem, né? É uma dificuldade que vem da falta de dessas duas figuras, como a gente está falando, a falta paterna. Então, a falta paterna, ela exerce realmente aliás, não exerce, ela traz essas consequências para a criança, né? Aprendizagem, agressividade, falta de limite. E a gente vive nesse momento esse social, essa crise de função paterna, né? As crianças estão mais sem limites, e não estou falando limite só por conta de desobediência, mas limite mesmo, elas não têm quem dê contenção para elas. Então, quando não tem ninguém que faça essa função, é prejudicial sim, sabe? Traz consequências sim. Né? A criança precisa de dois, ou de um que faça esse papel, o que é difícil, não é fácil. Né? Ser mãe já é difícil, imagina ser mãe e pai, né? Mãe e pai ao mesmo tempo. Esse entendimento do STJ, ele já via dando sinais em primeira instância que a coisa deveria caminhar por esse sentido? Na verdade, já há vários doutrinadores que se inclinavam nesse sentido de efetivamente tentar buscar o judiciário sustentando essa possibilidade de se buscar um ressarcimento financeiro quando houver esse abandono, esse descaso, essa falta de cuidado para com o filho. Mas, efetivamente, a jurisprudência oscilava muito, não é? Alguns tribunais entendiam que sim, outros que não, mas agora, com essa decisão do STJ, que veio trazer um novo norte, entendo que para essa jurisprudência que vinha se firmando, se colocando oscilante, penso que vai ser um voto muito importante para que efetivamente as pessoas tomem conhecimento da importância que é um pai e uma mãe na vida dos filhos. A senhora acredita que teremos uma modificação a partir de agora no relacionamento pai e filho? Eu acredito que sim. Por quê? Porque as pessoas, ao tomarem conhecimento da possibilidade de haver esse ressarcimento financeiro, então, eu entendo que elas vão ficar mais preocupadas com isso e talvez, puxa, então será que o cuidado é tão importante assim? Porque tem muitos pais, talvez por ignorância até, que não sabem que efetivamente da importância que eles têm na vida de um filho. E o descaso que por muitas vezes eles próprios devem ter tido dos pais deles, eles estão repetindo e não se dando conta da importância que efetivamente
que eles traduzem na vida dos filhos. Como a doutora colocou, a figura paterna e a figura materna são fundamentais para um sadio desenvolvimento na vida dessa criança, desse adolescente. Doutora Maria da Penha, com essa modificação que nós estamos tendo de família, não é uma supervalorização do pai nesse momento, não? Eu não penso que seja valorização, eu penso que é chamar o pai para cuidar. A mulher entrou as mulheres hoje são provedoras também. Então, ela vai para o trabalho, ela desenvolve ela provê os seus filhos, a sua prole lá. E o homem, ele continua também sendo provedor. Então, nas questões de cuidado, eu acho que a gente vive num momento exatamente desejando que esse homem também cuide. Né? Que ele também se ocupe dos cuidados dos seus filhos. E por isso eu acho que essa discussão, ela vai trazer benefício, sim. Não porque o dinheiro só, ele vai ficar com medo do pagamento, mas é porque vai se gerar uma discussão para tirar da ignorância de que um pai não é necessário na vida dos filhos, que ele só é um provedor. E a função do pai não é só de prover. No nosso momento atual, tanto a mãe quanto o pai, eles são provedores. Hoje, dificilmente uma família existe que a mãe seja apenas mãe. Ela é provedora, e ela provê, ela cuida, ela dá afeto, ela protege, ela dá limites. E o pai, alguns pais ainda mantêm-se nesse lugar de apenas ser provedor. Então, eu acho que, na verdade, a discussão vai gerar isso, vai trazer os pais para o lugar deles também de cuidar. Né, de participar, embora eu já tenha visto muitos pais hoje pedindo guarda. Isso também é preciso que se diga, tem muitas mães que pensam erradamente que só elas bastam na vida do filho. E elas também o fazem por ignorância, não sabendo efetivamente que isso pode trazer uma mazela muito grande na vida daquela criança, na vida daquele adolescente. Então, eu penso que esse julgado também vai servir para isso, para que esclareça aquelas mães com tendência a alienar os filhos daquele genitor, para que elas fiquem, não, mas o pai também é importante, eu preciso também deixar com que meu filho tenha um convívio com o pai, seja mais próximo daquele pai, para que ele possa se desenvolver de uma forma mais sadia possível. A senhora não tem medo que as pessoas deixem o abandono afetivo acontecer para depois conseguir essa compensação financeira, essa indenização? Veja, eu não acredito nisso. Eu não acredito que um filho, uma filha, vai se permitir, não é que aconteça, vai digerir isso, mas o meu pai não me visita, minha mãe não me quer, está tudo certo, daqui a 10 anos eu entro no judiciário pedindo ressarcimento. Veja, até porque eu acho que qualquer valor que for arbitrado vai ser pouco para sanar aquela mágoa que talvez não cure nunca. Os filhos não, mas os pais talvez pensem assim. A senhora sabe, quem convive com a alienação parental, sabe que muitas vezes as mães ou os pais são extremamente cruéis, visando a possibilidade de prejudicar a outra parte. A senhora acha que nem assim pode ser que alguma mãe pense? Veja, o alienador, ele não se dá conta que ele está alienando aquela criança, que está fazendo do outro genitor um alienado. Ele não se dá conta disso. E outro dado que é importante, que fique também bem esclarecido, e se comprovado nos autos que efetivamente houve essa alienação parental, não vai haver responsabilidade financeira, porque não vai estar presente o ilícito, não vai estar presente a negligência. Pelo contrário, vai ficar demonstrado que aquele pai e aquela mãe quiseram muito fazer parte da vida daquele filho, lutaram para isso, mas infelizmente não conseguiram. Os pais que moram distantes, há a possibilidade de você transmitir esse afeto sem a presença física? É extremamente importante que um pai, mesmo distante, mantenha seu vínculo com seu filho. Então, o cuidado não se restringe apenas às questões operacionais do dia a dia. O cuidado também é procurar saber como você está, como o filho está, como ele vai desenvolvendo o seu projeto escolar, o seu projeto de vida, de saúde física, de saúde mental, né?
O pai, a mãe, aquele que está longe, ele precisa participar disso. Para o filho é importante que ele seja confirmado nesse seu projeto de vida, né? O pai pode estar no Japão, entendeu? E ele aqui, mas de lá ele diz assim, filho, olha, tem que estudar, sabe? É estudando que você consegue. Eu estou indo para aí, a gente vai viajar, vai fazer tal coisa. Ou seja, ele precisa acompanhar a vida do filho. Porque não é só a presença física que resolve a vida de uma carência afetiva. É você acreditar no desenvolvimento dessa criança. Ser responsável por ela. É um acolhimento. É o né? acolhimento, Você tem que acolher. E a gente não acolhe só presencial. A gente acolhe de qualquer lugar. Nós temos amigos e acolhemos esse amigo em onde ele estiver. Né? Então, eu penso que... Mas vocês falaram de uma coisa assim, a questão do financeiro. A doutora falou uma coisa importante. Essa jovem, né, que entrou na justiça, a reparação, ela vai ter acho que ela vai se acalmar um pouco, sim, porque ela consegue, de fato, a atenção desse pai nessa hora. Desse pai e de milhões de outros pais. Porque tudo está voltado para ela nesse momento. Então, ela consegue algo que talvez ela tenha buscado a vida inteira. Né? E aí, agora, seja financeiro ou não, eu acho difícil que ela pense só no financeiro. Né? Acho que o financeiro veio só para chamar atenção. Para chamar atenção, como você perguntou. Existe uma possibilidade de ter outra forma de aproximar essa família sem o financeiro? Como a doutora falou, no momento que ela está, eu não sei. Mas se as discussões permanecerem, eu acho que os pais, as mães, elas precisam entender esse processo de desenvolvimento do seu filho. É importante pensar desde o momento, acho que na reportagem fala, né? Alguém fala, precisa repensar na hora de fazer o filho, de ter o filho. Porque é responsabilidade. Né? É responsabilidade não no ponto de vista só de prover, que isso é mais fácil. É responsabilidade na questão de cuidar mesmo. Né? E cuidar não precisa estar todos os dias. Fosse assim, tantos pais separados não cuidavam dos seus filhos. Não mantinham relações afetivas com seus filhos. Terceiros podem entrar com essa ação? A mãe, por exemplo, da criança que se sentiu abandonada afetivamente? Ou só a parte diretamente atingida? Tem que ser a parte diretamente atingida. Porque veja, como é que a mãe vai dizer que ela está sofrendo, que a criança está sofrendo dano, se ela até pode estar sofrendo dano, mas ela não queria ressarcimento. É uma faculdade que ela tem em cobrar ou não esse valor. Então, sim, é uma ação personalíssima. Mesa de conciliação não seria um local mais interessante, não, doutora? Veja, sempre nós trabalhamos na justiça com oportunizando, a primeira coisa que a gente oportuniza é que as partes sentem e conversem para ver se conseguem chegar num consenso. Então, a primeira coisa que se oportuniza é que eles conversem. Vejo, a grande maioria das procuras do judiciário são por falta de diálogo. Então, muitas coisas se resolvem na própria audiência, porque se oportuniza que eles dialoguem, ou às vezes até fazemos uma intermediação, não é? Porque às vezes as pessoas não conseguem dialogar entre si diretamente, mas se consegue chegar num consenso com essa intermediação. Mas há casos, me parece que esse seria um caso pontual, em que não haveria consenso, porque o pai efetivamente se furtou em exercer essa paternidade que lhe é atribuída. E parece que isso foi sempre, porque já havia uma paternidade presumida, ele se furtava em fazer o reconhecimento, fez o reconhecimento depois, pagava pensão e oportunizava que os outros filhos que ele teve depois dessa menina tivessem uma vida muito melhor financeira e afetivamente. Então, por isso, penso que ela teria entrado. Agora, uma mesa de conciliação, ela só vai surtir efeito se as pessoas estiverem com essa disponibilidade para conciliar. Senão, nada é possível. Perfeito. Bom, terminamos o fórum por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Ana Lousada, juíza da Primeira Vara de Família de Sobradinho, e também Maria da Penha Oliveira, psicóloga. Você que nos acompanha, pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana
com mais um assunto de seu interesse. Até lá.